A evidência extraordinária. Alguns ateus falam que para crer em Deus, eles precisam ver. Alguns dizem, eu só acredito naquilo que consigo ver. Porém, para crer em Deus é necessário mesmo ver Deus. Deus teria que aparecer para toda a humanidade, para que todos pudessem crer e acreditar nele, para conseguir a vida eterna, ou seja, mudar de vida, aceitar o Evangelho. Muitos usam a desculpa de que Deus não existe, porque Deus não aparece para toda a humanidade. Então, no vídeo de hoje, vamos falar e tratar desse assunto sobre uma evidência extraordinária que muitos ateus alegam. Eles dizem que se Deus aparecesse, aí sim eles acreditariam em Deus. Mas isso seria necessário? Então, vamos falar desse tema no vídeo de hoje. Antes, vamos ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. O apóstolo Paulo diz, Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles, ou seja, através da ciência. Ninguém consegue provar a existência de Deus, pois ele está fora do universo, tempo e espaço. Pelo contrário, Paulo continua, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, que no caso é a mensagem do Evangelho. Paulo continua, a qual é chamada de louca, pois para o mundo o Evangelho é chamado de loucura. Por quê? Porque o Evangelho vai na contramão do mundo. Aí Paulo continua, os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria, ou no caso a ciência, para poder provar Deus. Porém, nós anunciamos o Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois aquilo que parece ser a loucura de Deus, que é o Evangelho e Jesus Cristo, é mais sábio do que a sabedoria humana, do que todo o conhecimento que o ser humano detém durante a história. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias ricas, importantes. Ou seja, eram pessoas simples e humildes, que não tinham grandes riquezas e nem eram sábios ou instruídos. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, que acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo. E Deus fez com que Cristo Jesus seja a nossa sabedoria. Então, lendo esse texto, fica claro que Deus propositalmente não aparece para a humanidade, pois a vida é um teste, quem crê e quem não crê. Se Deus aparecesse, muitos no caso iam acreditar e talvez seguir o Evangelho, mas não por vontade própria ou por amor, mas sim de maneira até mesmo involuntária, porque viu Deus. Porém, quantos seres humanos conseguiriam ver Deus? Pois o ser humano não consegue enxergar ao meio-dia e olhar para o sol e passar mais de 2 segundos que ele não aguenta. Imagina olhar para o Criador do sol. Ou seja, qualquer ser humano seria fulminado só de Deus aparecer para ele. Até mesmo Moisés ficou com bastante temor. Então, se a gente não consegue nem encarar de longe, no caso, a criatura que é o sol, que está a milhares de distância da Terra, imagina o Criador que criou o sol. Então, em suma, Deus não vai aparecer para as pessoas. Porém, essa é uma grande falácia do neo-ateísmo ou do ateísmo militante. Eles pensam que é necessário evidências extraordinárias para crer em Deus. Muitos por aí dizem que creriam em Deus se um anjo aparecesse para eles, mas aparecesse diante deles fisicamente. Nós já vimos que isso é um blefe, porque mesmo se isto acontecesse, eles continuariam descrendo do mesmo jeito. Essas mesmas pessoas que dizem que creriam se visse um ser transcendental pessoalmente, são as mesmas pessoas que acusam de alucinação e delírio aquelas outras pessoas que afirmam terem visto de fato um anjo pessoalmente. Ou seja, mesmo que esses ateus vejam um anjo, eles não creriam na existência do anjo, porém pensaria que se trata de alguma
alucinação ou algo do tipo, pois seria uma experiência subjetiva apenas. Ou seja, esse desafio de alguns ateus militantes, no fundo, não passa de um blefe. Porém, há outro problema com a tese da evidência extraordinária. Isso porque, em primeiro lugar, ela parte do princípio de que Deus quer se mostrar pessoalmente a todo mundo. E então, se não o vemos, é porque ele não existe. Mas quem disse que Deus iria querer aparecer a todos desse jeito? De onde os ateus tiraram a ideia de que Deus é obrigado a se mostrar dessa forma? E se Deus simplesmente tivesse boas razões para não querer aparecer tão abertamente desse jeito? Se Deus aparecesse a todo mundo dessa forma tão extraordinária, ninguém poderia honestamente decidir crer ou não crer. Esta decisão estaria pré-determinada, pois seria na prática impossível não crer. O livre-arbítrio do homem seria violado, e este não é o modus operandi da atuação divina. Deus não costuma violar o livre-arbítrio de suas criaturas. Se Deus existe, ele vai se revelar conosco através das coisas criadas, e não por violação do livre-arbítrio. De que forma ele vai se revelar através das coisas criadas? Não estando dentro delas. O que seria uma contradição de termos. Se o universo é criação de Deus, nós não poderíamos encontrar Deus em alguma parte do universo. Da mesma forma que não encontramos os arquitetos ou engenheiros de uma casa por meio de suas paredes ou teto. Porém, nem por isso concluímos que aquela casa não tem arquitetos e engenheiros. Um ser que cria a matéria não pode ser contingente a ela. Se Deus criou toda a matéria, ele necessariamente tem que ser independente da matéria. Assim como o arquiteto é independente de sua obra e não parte da parede da casa. Da mesma forma, o pintor não é parte do quadro pintado. Ele é externo à sua própria criação, ou seja, está fora da sua criação. É o mesmo que ocorre no caso do Deus transcendental. É por isso que Deus é, por definição, imaterial e transcendental. Essa é a razão pelo qual ele teve que se transformar em um homem, na pessoa de Jesus, quando veio à Terra, ao invés de vir como Deus. Ninguém fala melhor sobre isso do que C.S. Lewis, quando disse: procurar Deus ou o céu pela exploração espacial é como ler ou assistir todas as peças de Shakespeare e na esperança de encontrá-lo num dos personagens, ou Stanford nos dos lugares. Shakespeare está, de certa forma, presente em todos os momentos de sua peça, mas nunca está presente da mesma maneira que Falstaff ou Lady Macbeth, personagens criados por ele. Tampouco está difuso em uma peça como uma série de gás. Porém, podemos saber que Deus existe ou que há uma forte possibilidade dele existir através de argumentos como o argumento cosmológico, o teleológico, o argumento moral, as profecias cumpridas na Escritura, as evidências da ressurreição de Jesus e a própria intuição que nos diz que há um Deus e que este universo é um projeto, e não fruto do acaso ou sorte. Porém, não podemos encontrá-lo literalmente em alguma parte do universo, razão pela qual ele nunca vai aparecer como Deus a alguma pessoa dessa terra. Para além disso, podemos dizer que Deus de fato já apareceu física e pessoalmente entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. Aqueles que viviam na época viram os milagres e nós que vivemos hoje podemos confirmar que estes milagres aconteceram, porque há testemunhas oculares. Vale ressaltar também que as testemunhas oculares destes milagres não hesitaram em permanecer firme neste testemunho, mesmo diante de perseguição e morte. Muitos, mesmo com o fio da espada, não negaram a Jesus Cristo. Deus, portanto, se revela não fisicamente na natureza com o argumento cosmológico e teleológico. Se revela em nossos corações argumento da lei moral. Se revela nas Escrituras pelo argumento da profecia cumprida. E se revela na pessoa de Jesus Cristo, argumento da historicidade e ressurreição de Jesus. Sobre os argumentos
cosmológico e teleológico, temos um vídeo aqui falando do argumento teleológico e depois também faremos sobre o argumento cosmológico, que tem toda a razão e ciência, totalmente respaldo científico para provar que o universo teve um início e uma causa, ou seja, um criador, de maneira racional. Então, o que mais os ateus querem? Seja lá o que for, de uma coisa podemos ter certeza: os ateus não têm desculpa nenhuma para a descrença, pois não é por falta de evidências que eles não creem. Eles estão, como já dizia o apóstolo Paulo, indesculpáveis, que está em Romanos capítulo 1, versículo 20. Como se tudo isso não fosse suficiente, compare essas coisas com a possibilidade do inverso delas ser verdadeiro. Vamos fazer agora questionamentos para os ateus. Isso mesmo, inverta o quadro e faça o ceticismo deles se voltar contra eles mesmos. Seja cético em relação às teorias dos céticos. Este é o maior problema dos ateus militantes. Eles não são suficientemente céticos, eles são demasiadamente céticos em relação às crenças cristãs, mas nem um pouco cético em relação às suas próprias crenças. Quem em sã consciência e em juízo perfeito, sem nenhuma influência externa ou pressupostos, iria realmente acreditar que todo o universo ou qualquer coisa que seja foi criado do nada? Quem, honestamente falando, iria pensar que era uma vez um nada e de repente, bang, uma matéria surgiu? Ninguém. Se isso já é ridículo pensando no senso comum de nada, um espaço vazio, imagine então com aquilo que realmente a ciência entende por nada. Sem tempo, sem espaço, sem matéria. Crer que o universo surgiu disso é realmente um delírio. Ou então pense no argumento teleológico, por exemplo, mais uma vez, com tantas constantes antrópicas, qual é a chance matemática de tudo ter sido fruto do acaso ou de muita sorte? Nós vimos que a chance é literalmente zero, ou se você preferir, uma chance de 1 em zilhões. Mesmo assim, os ateus são céticos em relação à crença em um projetista, mas são extremamente crédulos em relação às suas próprias crenças cegas no acaso. Se os céticos fossem céticos para com as suas próprias teses, eles seriam os primeiros a perceber o quão estúpidas elas são, e seriam também os primeiros a admitir que a crença em Deus é mais racional. Porém, os ateus estão cegos porque exercem ceticismo somente para um lado e nenhum ceticismo para o outro. Isso faz com que eles rejeitem as evidências para o cristianismo e adotem crenças que não têm qualquer evidência e que realmente não têm cabimento nenhum no campo da razão. Um diálogo fictício entre um ateu e um cristão, publicado na internet, resume isso na seguinte fala do ateu. O ateu disse, abre aspas, eu acredito que houve uma explosão espontânea, que não sabemos o que a gerou, e que a energia dessa explosão se converteu em matéria, de uma maneira que ainda não sabemos, e que a força aleatória geral deu origem a pequenos sistemas de ordem, de uma maneira que ainda não sabemos, e que esses pequenos sistemas de ordem se reuniram, não sabemos como, para formar essa perfeita harmonia que ainda não sabemos como funciona. Fecha aspas. Você pode fazer o mesmo com todos os outros argumentos presentes e verá sempre uma possibilidade no mínimo de 50% para mais a favor da fé cristã e de menos de 50% para o contrário ao que está sendo argumentado. Na vida real, ninguém precisa de evidências extraordinárias para crer em algo. Basta que este algo seja mais lógico e coerente, com mais chance de existir do que o que está em oposição a isso, que nós já aceitamos por ser o mais plausível. Por exemplo, vamos pegar a opção racional de quem crê em Deus com a opção irracional de quem não crê. Qual é mais racional? Crer que algo criou o universo ou que nada criou o universo? Nada vem do nada. Esta é uma verdade científica, porém os ateus acreditam que o universo inteiro veio do nada. Todo efeito tem uma causa. Aí você pode se perguntar, e quem causou Deus? Nós fizemos aqui um vídeo, quem criou Deus? Eu vou deixar aqui nos comentários fixado para que você possa assistir, ok? Outra opção racional, plausível, que diz,
Toda a complexidade e perfeição do universo atesta a existência de um projetista. Isso é mais racional. Agora, o outro lado do ateísmo, a opção irracional, diz: é tudo fruto do acaso, ou existem infinitos universos paralelos e nós teremos a sorte de estarmos no universo certo, ou seja, algo que é totalmente um delírio, e nada plausível e nada racional, algo ilógico. Outra questão da opção racional de quem crê em Deus: as centenas de profecias bíblicas que se cumpriram e se cumpriram porque Deus preza pelo seu cumprimento da sua palavra. Ou seja, só na Bíblia tem mais de 700 profecias cumpridas, no Velho e no Novo Testamento, e também sobre vários impérios e reinados, que estão tudo registrado na história humana. E também a opção irracional de muitos ateus sobre essa questão das profecias. Eles dizem: todas as profecias bíblicas cumpridas se cumpriram apenas por acaso e sorte. Teria como isso ocorrer? Agora, mais um tópico racional. Quem crê em Deus, nós sabemos que o criacionismo diz seres conscientes, como nós, seres humanos, homem e mulher, e racionais foram criados por um ser consciente e racional. Isso, obviamente, é mais plausível e racional e lógico do que a crença do ateísmo, que diz: a consciência e a racionalidade evoluíram da matéria inorgânica e completamente irracional, sem lógica e nada plausível essa opção. Então, neste vídeo está mais claro, mais do que claro, porque Deus não aparece para as pessoas, porque todos nós já temos evidências da criação e somos indesculpáveis quando não aceitamos isso de maneira racional e lógica. Então, a crença em Deus pode parecer extraordinária, porém é menos extraordinária do que seria imaginar que tudo que vemos veio do nada. Que a nossa consciência surgiu simplesmente, sabe lá como, da matéria inorgânica, ou na possibilidade matemática de todas as profecias bíblicas terem se cumprido por acaso. Deus se torna mais simples em relação à hipótese oponente, e é isso que importa. No fim das contas, os dois, cristão e ateus, têm fé em algo, mas o cristão tem uma fé racional, enquanto o ateu tem uma fé irracional no acaso, que chega a ser quase uma birra para aceitar qualquer coisa que não implique na existência de Deus, ou como disse Hopkinson, o tudo menos Deus. Em termos simples, o ateu é alguém que mantém uma fé irracional em qualquer coisa, contanto que esta coisa não seja Deus, o Criador. Enquanto o ateísta é simplesmente alguém que, seguindo todas as evidências, conclui que o universo surgiu por uma causa externa não causada e também racional, que explica a racionalidade do próprio universo e a consciência dos seres criados. Isto é teísmo, essa é a fé racional. Então, amados irmãos e amigos queridos, ficamos por aqui no final do vídeo. Então, falamos um pouco sobre o ateísmo, sobre suas crenças, sobre essa questão e essa tese da evidência extraordinária que muitos querem para poder acreditar em Deus. Alguns ateus usam essa desculpa, que só acreditam naquilo que vê, como se Deus tivesse obrigação de aparecer para algum ateu, mas não tem nem possibilidade de algum ser humano ver Deus e continuar vivo. Então, terminamos aqui este vídeo. Se você ficou até o final, eu agradeço. O artigo e o conteúdo que nós pegamos aqui é do site Ateísmo Refutado, do apologeta Lucas Banzoli, que fala sobre várias questões sobre o ateísmo, certo? Então, terminamos por aqui o vídeo. Que Deus abençoe você e sua família grandemente, com bastante prosperidade, saúde e também riqueza material e, acima de tudo, a sabedoria e o conhecimento da Bíblia Sagrada, para que você estude ela cada vez mais e possa moldar o seu comportamento para mais perto e próximo de Jesus Cristo, ok? Então, terminamos por aqui. Até o próximo encontro.